Olá, alunos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos iniciar a semana 2 do PET volume 3 de língua portuguesa. Então, vamos lá. O conteúdo relacionado dessa semana é a redação exigida pelo Exame Nacional do Ensino Médio. Então, o nosso tema é leitura e interpretação da redação do Enem, que é um tema muito importante, né? Além de escrever a redação, de fazer a redação, de construir, também é necessário que você consiga interpretar os textos motivadores, né? Para que você consiga construir em cima dos textos motivadores a sua redação. Nota 1000. Então vamos lá. Oiê, tudo bem com vocês? Estamos começando a semana 2 do PET do terceiro bimestre, na qual iremos refletir sobre a importância da interpretação de textos para a produção da redação do Enem. É comum que muitos estudantes treinem exaustivamente a produção de textos. Estão todos certos. O estudo e o treino são chaves para que haja bons resultados na produção de uma redação. Porém, saber escrever um ótimo texto pode não ser garantia de tirar uma nota excelente. Já pensou na hipótese de você se deparar em uma prova com um tema cujo assunto você nunca ouviu falar? Ou que tem pouca familiaridade? No Enem 2020, o índice de notas 1000 na redação foi baixíssimo, e um dos motivos era justamente o fato de muitas pessoas desconhecerem o assunto abordado no tema. Portanto, hoje nós iremos ver como interpretar bem uma frase-tema e os textos motivadores de uma prova podem nos auxiliar na elaboração de um texto, né? E ver que os textos, né, motivadores podem nos auxiliar, podem auxiliar a fazer uma boa redação, né? Desde que você consiga interpretar bem esses textos motivadores e também que você conheça o assunto. Então, para aprendermos a interpretar de forma eficaz os temas, iremos analisar 3 frases-temas que fizeram parte de propostas de redação de exames passados. 2011. Viver em rede no século XXI. Os limites entre o público e o privado. Então, nós temos aí o tema. E qual que é o assunto central desse tema? É viver em rede. 2015. A persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Nós temos aí um tema. Qual que é o assunto central? A violência contra a mulher. E em 2016, caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Nós temos o tema e o assunto central é a intolerância religiosa. Então, assim, a gente tem que tirar o assunto central. Por exemplo, esse de 2015, né? A persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Infelizmente, não existe apenas o tema de violência contra a mulher, né? Tem a violência contra pessoas de sexos opostos, né? Ou seja, pessoas homossexuais, tem violência contra pessoas negras. Então, esse assunto central é a violência contra a mulher. Né? Então, foi baseado no tema que a gente tirou esse assunto central. A gente tem que ficar atento a essas coisinhas que a gente pode achar isso é besteira, né? Não, não é besteira. Do tema você consegue achar o assunto central. Então, vamos lá. A primeira ação aqui que você deve ter é ler o tema e selecionar nos seus conhecimentos prévios algo que sabe sobre o assunto. Se não souber nada, não tem problema, os textos motivadores irão te ajudar. Depois você deve reconhecer qual é o assunto central deste tema, aquele que você não pode deixar de discutir, pois se deixar, poderá fugir ou tangenciar o tema, né? Fugir do assunto, fugir do tema, né, do assunto central. Então, veja, o que tem aqui nesse quadro é o que eu já falei acima, né? Eu falei aqui sobre os temas centrais e também falei o assunto central de cada um. Então, vamos para frente. Identificar o assunto central de um tema pode te auxiliar, e muito, a entender o que, de fato, a proposta pede. Interpretar a frase tema e seu assunto central, além de ativar conhecimentos prévios que podem ser utilizados na produção da redação, é fundamental. Mas saber analisar, selecionar, relacionar e organizar informações,
fatos, opiniões e argumentos dos textos motivadores pode ajudar muito na criação de sua redação, né? Então, com os textos motivadores, você pode pegar, né, opiniões, pegar fatos, pegar informações para você colocar na sua redação. Mas, gente, lembrem-se, você não pode pegar trechos idênticos do tema dos textos motivadores, não, tá? Você pode se basear nos textos motivadores, mas vocês têm que usar esses, essas informações utilizando suas próprias palavras. Dessa forma, vamos ver como você pode fazer isso. Antes, vamos desmistificar alguns tabus que envolvem os textos bases. Então vamos lá. Eles podem e devem ser usados sim. Não somos detentores de todo o conhecimento, não é mesmo? Portanto, é super aceitável que nos deparamos com temas sobre os quais não teremos uma base sólida para a construção de uma dissertação e argumentos. E é aí que os textos motivadores entram. Eles são uma coletânea de textos, charges, gráficos, infográficos que auxiliarão você na redação, na elaboração de sua redação. Bom, alguns corretores não aceitam muito você pegar frases que estão nos textos motivadores e colocar no seu texto, na sua redação. Então, é melhor você usar as suas próprias palavras, né? Se basear sim nos textos motivadores, lógico, eles estão na redação, né? Eles estão lá como base justamente para isso. Mas eu aconselho que vocês não usem palavras ou frases, expressões iguais. É bom vocês usarem suas próprias palavras, se baseando nos textos motivadores. A cópia de qualquer trecho pode te prejudicar. Muitas pessoas acham que podem copiar trechos ou a totalidade de algum texto motivador. Isso não pode acontecer, né? Porque eu disse aqui acima, né? Você pode pegar ideias, mas você não pode copiar trechos do texto motivador. Porém, a competência 3 da avaliação da prova já prevê que o aluno pode selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos e opiniões. Você vai selecionar, você vai organizar, você vai interpretar, mas você não vai pegar um trecho igual e colocar no seu texto, né? Que o ajudem a redigir a redação. E de onde mais além da própria cabeça? Você poderá tirar informações, fatos e opiniões, não dos textos motivadores, já que não é permitido consultar nenhum material externo. Então, você tem que juntar, fazer uma junção com o que o texto motivador te dá com a sua bagagem, né? Com o seu conhecimento de mundo, o seu conhecimento sobre o assunto que está sendo tratado no texto motivador, que vai ser o tema da redação. Vamos lá. Uma forma muito boa e prática que pode te ajudar a selecionar informações mais pertinentes dos textos é marcando-os, né? A palavra aqui é marcando-os. Não tem uma regra para fazer isso. Devem ser marcadas palavras, frases, expressões que você acha que farão diferença na sua produção. Só tem um dado que a marcação é obrigatória: a fonte da informação. Afinal de contas, usá-la sem dar os devidos créditos à autora pode te trazer problemas. Vamos ver um exemplo? Analisaremos o texto motivador 1 do Enem 2020, cujo tema foi o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Então vamos lá. A maior parte das pessoas, quando ouve falar em saúde mental, pensa em doença mental. Mas a saúde mental implica muito mais que a ausência de doenças mentais. Pessoas mentalmente saudáveis compreendem que ninguém é perfeito, que todos possuem limites e que não se pode ser tudo para todos. Elas vivenciam diariamente uma série de emoções como alegria, amor, satisfação, tristeza, raiva e frustração. São capazes de enfrentar os desafios e as mudanças da vida cotidiana com equilíbrio e sabem procurar ajuda quando têm dificuldade em lidar com conflitos, perturbações, traumas ou transições importantes nos diferentes ciclos da vida. A saúde mental de uma pessoa está relacionada à forma como ela reage às exigências da vida e ao modo como harmoniza seus desejos, capacidades, ambições, ideias e emoções. Todas as pessoas podem apresentar sinais de sofrimento psíquico em alguma fase da vida. Isso aqui é a pura verdade, né? Todos nós, em alguma fase da vida, podemos apresentar sinais de sofrimento, mesmo sem
achar, né, que estamos doentes mentalmente. Perceba que eu marquei palavras, frases, expressões que julgo interessantes para o enriquecimento da minha produção, além da fonte do texto. O site de onde ele foi tirado, né? Assim, eu posso utilizar dos conhecimentos que aprendi com essa leitura para compor a minha escrita, dando os devidos créditos quando necessários ao site saude.pr.gov.br. Então, foram palavras, né, que ela tirou, né, do site saude.pr.gov.br para fazer esse parágrafo. Agora vamos deixar de conversa e colocar a mão na massa. Número 1. Analise as frases temas seguintes que foram de provas anteriores do Enem. Você deve identificar o assunto central de cada uma delas e justificar por que acha que o tal trecho é o assunto central. Então, 2018, manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Então, nós temos aí uma frase tema. Qual que é o assunto central dessa frase tema? Né? É manipulação na internet. Esse é o assunto central, manipulação na internet. Agora, por que eu acho, né, que é manipulação na internet o assunto central? Porque manipulação de comportamento, né, pode ter em qualquer lugar, né? Pode ter em casa, pode ter na escola, pode ter no ambiente de trabalho, né? Pode ter na rua, né? Pode ser que alguma pessoa pode ser manipulada em determinado comportamento na rua, mas aí está falando da manipulação na internet, tá? Então, olha para você ver. Tem várias coisinhas que eu vou tirar o assunto central, manipulação na internet. 2017, desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. Então, aqui é o desafios para a educação de surdos, né? Educacional de surdos. Por quê? Na educação existem vários desafios, né? Estamos agora vendo os desafios da educação na pandemia, tem desafios da educação de pessoas que têm algum problema, né, cognitivo. Então, aí eu analiso que o assunto central é desafios na educação, porém, de surdos, né? Desafios educacionais, são desafios para a formação da educação de surdos, não de outra situação. 2014, publicidade infantil em questão no Brasil. Então, o assunto central é publicidade infantil. Por quê? Tem publicidade para moda, publicidade para maquiagem, cosméticos, né, para mulheres, publicidade para homens, mas aí, né, nessa frase tema, o assunto central é publicidade infantil, né, que vai falar sobre o que é correto, né, das crianças participarem ou assistirem. Então, aí está falando da publicidade infantil. 2013, efeitos da implantação da lei seca no Brasil. Então, aí é o efeitos, né, efeitos da lei seca. Aí, o que é a lei seca, né? Para ver se as pessoas que estão dirigindo consumiram álcool, né, para fazer o teste do bafômetro, então para ver se essa lei realmente funcionou ou não, porque tem efeitos de várias leis, né, várias formas de leis, mas aí é da lei seca, né, que é para identificar se as pessoas, depois que foi implantada a lei seca, elas estão respeitando, né, para não dirigir após consumir o álcool. 2012, movimento imigratório para o Brasil no século XXI. Então, o assunto central é o movimento imigratório. Então, quais países que acabaram, quais povos, né, quais países que imigraram para o Brasil? Então, por que eu consigo identificar que é movimento imigratório? Né? Porque está aí, né, para o Brasil, alguém que saiu de um outro país e veio para o Brasil. Quais países foram esses? Né? Quando? Né? Qual ano? Qual ano que teve mais esse movimento imigratório? E número 2. Responda analisando o gráfico a seguir. Texto motivador 3 do Enem 2020.
Quais informações você usaria em uma redação sobre o tema o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira? O estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Então, aí nós temos um gráfico, né? E aí vocês vão analisar. E aí, desse gráfico, o que vocês colocariam na sua redação? Tem assuntos bem interessantes, né? Daria para colocar tudo? Daria, né? Vamos ver, pela sua bagagem, né, de mundo, pelo seu conhecimento, daria para você colocar todos. Mas pode ser que escrever demais, né, ter muita informação também, né, pode não tornar o seu texto tão coeso, né, tão claro. Então, você vai analisar e ver quais informações você colocaria no seu texto. Socorro Brasil. Saiba mais sobre o problema de saúde que afeta mais de uma em cada 20 pessoas, mas que continuamos ignorando. E aí, qual que é? É a depressão, né? Mais de 11,5 milhões de brasileiros têm depressão. É um dado que eu colocaria. O Brasil é o país mais depressivo da América Latina. Também é um dado que eu colocaria. Hoje, a depressão é a doença mais incapacitante do mundo. Também colocaria. É um dado que eu não usaria, né? Esse $1 trilhão é o valor da perda econômica mundial gerada pelas consequências dos transtornos mentais. Eu não vejo que isso poderia enriquecer a minha redação. Então, pode ser que um dado ou outro eu não colocaria na minha redação. Então, você vai ter que analisar, né? Organizar suas ideias e ver quais dados desse, né? Quais frases, quais situações você colocaria na sua redação. E aí você, né, vai escrever sua redação usando esses dados, né? Use alguns desses dados ou todos, né? Os dados que você achar melhor, né? Então, quais informações, né, você usaria em uma redação sobre o tema estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira? E aí você pode responder já fazendo uma redação, ou você simplesmente responda colocando quais as informações você usaria. Número 3. Agora eu leio o texto motivador 2 do Enem 2020, cujo tema foi o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Você deverá marcar palavras, frases ou expressões que julgar interessantes para o enriquecimento da sua produção. A origem da palavra estigma, então aqui eu já marcaria estigma, né? Aponta para marcas ou cicatrizes deixadas por feridas. Por extensão, em um período que remonta à Grécia Antiga, passou a designar também as marcas feitas com ferro em brasa em criminosos, escravos e outras pessoas que se desejava separar da sociedade correta e honrada. Essa mesma palavra muitas vezes está presente no universo de doenças psiquiátricas, né? Também marcaria a expressão doenças psiquiátricas. No lugar da marca de ferro, relatamos preconceito também, né? Tem muitas pessoas que sofrem com doenças mentais e que sofrem preconceito, né? Falta de informação, tratamentos precários com certeza. Há pessoas que sofrem depressão também seria uma palavra que eu marcaria, ansiedade, transtorno bipolar, né? Aquelas pessoas que mudam o comportamento, e outros transtornos mentais graves, né? Outra expressão que eu também marcaria. Achar que a manifestação de um transtorno mental é frescura, né? Frescura também marcaria, porque muitos acham que depressão é frescura. Não é. Está relacionado a um ideal de felicidade que não é igual para todo mundo. A tentativa de se encaixar nesse modelo cria distância dos sentimentos reais. E quem os demonstra é rotulado, o que progressivamente dificulta a interação social. É aqui que redes sociais de enorme popularidade, também marcaria redes sociais, porque as redes sociais são importantes, né? Tanto para disseminar algo bom contra essas doenças mentais e também para disseminar coisas ruins. Mostra uma face cruel, desempenhando um papel de validação da vida perfeita e criando um ambiente em que tudo deve ser mostrado em seu melhor ângulo. Fora dos holofotes da internet, porém, os transtornos mentais mostram-se mais presentes do que imagina. Né? Transtornos mentais novamente. Então, aqui na 3 está pedindo para você marcar palavras, frases, expressões que você usaria, né, na sua produção
cujo tema, né, é o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Então, terminamos, né? Nós temos aqui algumas referências e espero ter ajudado vocês. E lembrando, é importantíssimo vocês leem bastante, né, assistir a jornais, para que no final do ano, né, quando chegar o dia da redação do Enem, da prova, vocês já tenham uma bagagem de assuntos diversos, porque é surpresa, né? O tema da redação do Enem é surpresa. E pode ser qualquer assunto que esteja aí na mídia, assuntos que estejam sendo tratados em jornais, revistas, na internet. Então fiquem atentos aí a todos os assuntos aí, né? As variedades de assuntos que estão aí nas redes. Então, encerro aqui. Meu forte abraço para vocês e até a próxima semana.